Bem-vindos a mais uma reunião hoje para estarmos aqui falando dos óleos essenciais, todos nós que somos apaixonados pelos óleos essenciais. E você que hoje está aqui conhecendo os óleos essenciais, tendo esse contato, porque alguém te convidou, seja muito bem-vindo. Hoje o tema é um tema muito interessante. Falar da saúde cerebral, neurológica, cognitiva, funcional do corpo é algo apaixonante, né? Quem já acompanha a gente nas redes sociais sabe o quanto a gente é fascinado por esse tema. A Lívia é uma profissional estudada do assunto, envolvida com esse tema a nível principalmente infantil, mas também se aplica aí a diversas fases da vida, né? Então, hoje, para falar com a gente, quem está aqui é a doutora Lívia, tá? Ela é fisioterapeuta, homeopata, aromaterapeuta, currículo bem vasto, e especialista, né? Na parte neural, então hoje ela vai falar com muita propriedade sobre o assunto e estamos aqui hoje muito felizes para aprender, principalmente como que a gente pode associar os óleos essenciais que a gente ama já na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que melhore a condição neurológica, né? Como que eu posso estimular o meu corpo de forma positiva e de forma natural? Essa é a chave do processo. Porque talvez até existam formas sintéticas da gente fazer isso. Mas como não ficar feliz em saber que a gente pode fazer isso de forma natural? Hoje, com certeza, a Lívia vai trazer para a gente também algumas dicas de uso e na parte mesmo de vida, qualidade de vida, que vai colaborar para que você tenha uma saúde cerebral eficaz, e que atendam às suas expectativas, né? A sua e as suas com relação ao seu filho, ou ao seu pai, a pessoa com quem você cuida, né? Então, hoje, Lívia, a palavra está com você, seja muito bem-vinda. Obrigada pela partilha. Obrigada, Josi. Como é que está o áudio? Está tendo eco ou não? Um pouquinho ainda, mas pode ir, dá para a gente entender perfeitamente. Ah, deve ser o escritório. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha tela. Ai, Deus. Vamos falar hoje de saúde cerebral e os olhos. A Josi já me apresentou, então, além do currículo, eu sou a mãe do Matheus, que tem o diagnóstico de autismo. Então, eu comecei essa jornada por causa do Matheus, né? E hoje a gente ajuda outras mães na jornada e outras pessoas também. Eu vou começar falando o que é a aromaterapia, porque a gente pode ter pessoas na sala que não conhece. Então, a aromaterapia é uma ciência? É. E é uma ciência muito antiga. E é um ramo da medicina que ela complementa a medicina convencional, né? Ela está dentro das ciências que atuam por inteiro, vamos dizer assim, no corpo como um todo. Ela não foca somente em uma parte. Então, ela vai atuar nos 3 níveis, tanto físico, emocional e mental. E qual é o objeto de estudo da aromaterapia? São os óleos essenciais. E o que são esses óleos essenciais? São substâncias extraídas das plantas. Pode ser de flor, de folha, da raiz da planta. Essas substâncias, elas são lipossolúveis, ou seja, são solúveis em óleo e são altamente concentradas. E existem 3 formas principais de uso. Através da inalação, que pode ser feita pelo difusor,
você colocando uma gotinha de óleo na sua mão e fazendo a inalação direta. Pode ser feito uso tópico, que é na pele, no local que você deseja, e pode ser feito através da ingestão. Nós aqui vamos nos deter a falar somente do uso tópico e do uso aromático. Só ajeitar aqui o celular que está na frente. Então, como está formado o nosso cérebro? Antes de pensar no óleo, né, de escolher o óleo, a gente tem que pensar no sistema que a gente quer tratar. O nosso cérebro, ele faz parte do sistema nervoso central. Ele é a maior estrutura que tem nessa nossa parte superior da cabeça, né? A gente tem outras estruturas que fazem parte do sistema nervoso central, mas o nosso cérebro é a maior estrutura. Ela é o nosso computador central, núcleo da nossa inteligência e aprendizagem, ou seja, ele vai pegar a informação do exterior e vai dar o comando para o nosso corpo distribuir todas as informações para que tudo funcione perfeitamente. Nós vamos ter 2 hemisférios cerebrais. Cada hemisfério, eu acredito que a maioria das pessoas já tenham ouvido falar o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, cada um é responsável por funções distintas. O esquerdo, por exemplo, é pela parte da lógica, linguagem, tarefas, funções executivas. E o direito é aquela parte criativa, emocional. E quais são os componentes mais importantes do nosso cérebro, falando microscopicamente? A gente vai ter a unidade principal do nosso sistema nervoso, que é o nosso neurônio. O nosso neurônio, ele possui bainha e membrana, que é formado por lipídios. Lipídios, vamos dizer assim, são gorduras boas, né, para que fique entendível. Os nossos neurônios, eles vão estar mergulhados em um gel, que é a matriz celular do nosso cérebro, e esse gel, ele é formado em grande parte por água, por proteínas, por neurotransmissores, por uma química toda que vai fazer com que esse sistema funcione perfeitamente. E, por fim, a última estrutura importante é a barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela vai impedir que estruturas tóxicas que a gente entra em contato adentrem o nosso cérebro. Ela é uma membrana que não vai permitir até proteínas que funcionam bem para o resto do nosso corpo. Algumas proteínas grandes, né, de tamanho grande, também não vão entrar na circulação cerebral. E nós temos olhos que podem ultrapassar essa barreira e que é bom a gente saber que olhos são esses, né? Isso a gente vai falar mais na frente. Então, qual a função cerebral? É integrar as informações do meio externo com o nosso meio interno para poder executar essas atividades específicas. A outra pergunta é: será que estou nutrindo o meu cérebro? Como que eu posso fazer para que meu cérebro funcione bem? Para responder essas perguntas, a gente tem que pensar primeiro qual o meio que o cérebro está. Então, eu acabei de dar algumas dicas de como é esse meio cerebral. Outras informações importantes é que 70% a 75% do nosso cérebro é feito de água. A outra parte do nosso cérebro,
dentro de todas as gorduras que ele tem, a gente tem uma gordura específica também, que ele é formado 70%. Então, a bainha de mielina, por exemplo, que é a membrana que cobre o neurônio, todas as células do nosso cérebro, elas vão ter 70% de gordura. Sabendo disso, o que é que a gente tem que pensar primeiramente? Se o meu cérebro é formado por 70 a 75% de água, qual é a qualidade da água que eu estou ingerindo? Há uma mudança que tem que começar a ser feita. Nenhuma água nesse nosso Brasil é totalmente livre de metais pesados, que são neurotóxicos, possui muita coisa dentro da água e que mais cedo ou mais tarde acarreta no adoecimento. A gordura boa, como que eu posso estar ajudando? Através de ingerir peixes, o abacate, ele possui o ômega, ou através de suplementação, que a gente tem muitas suplementações confiáveis, boa, que tem o ômega 3. Os neurotransmissores equilibrados, então a gente, quando for pensar em do que meu cérebro precisa para funcionar bem, a gente vai ter que ter esses neurotransmissores, que são substâncias químicas que fazem com que o funcionamento cerebral se dê organizado, para que a informação passe de um neurônio para outro. E, não menos importante, os complexos vitamínicos. A gente tem que estar com todas as nossas vitaminas o mais equilibrado possível, porque tudo isso que eu estou falando, para o funcionamento celular, a gente vai ter as vitaminas como magnésio, como potássio, a gente vai ter o fósforo, a gente vai ter a vitamina D. Então, tudo isso vai permear o bom funcionamento da célula para a produção do impulso nervoso. Aqui embaixo eu coloquei uma outra pergunta. Como posso agir preventivamente? Eu coloquei os 4 pilares, eu resumi em 4 pilares. Um artigo da revista Lancet, ano passado, é um artigo mais recente, que eles lançaram os resultados de uma pesquisa com relação às doenças neurodegenerativas, que é o caso do Alzheimer, do Parkinson, e eles relataram que esses 4 pilares são super importantes e se a gente quer ter saúde cerebral saudável, a gente tem que abordar esses 4 pilares. Dentro desse pilar, o que me surpreendeu foi a meditação. A meditação, ela tem um poder enorme na nossa cabeça, ela dá o reset na nossa cabeça, ela faz com que todas aquelas informações que está permeando, às vezes bagunçada na nossa cabeça, vá embora e o cérebro se tranquilize. A gente vai ter uma organização dos neurotransmissores quando a gente medita. Tem gente que faz as suas orações, é uma forma de meditar, de tranquilizar a cabeça. E nada melhor do que usar o óleo essencial durante a meditação para transcender aí o nosso objetivo final, que é de estar tranquilo, mais centrado, mais focado, de sentir o seu próprio corpo. O outro pilar é a alimentação. A alimentação, ela sempre vai ser falada, não tem como deixar de falar dela, né? A gente tem que evitar os alimentos processados. No artigo, eles falaram muito do glutamato. O glutamato, ele se encontra em muitos alimentos que são enlatados. O shoyu,
Os salgadinhos que as crianças gostam de comer, né? Esses salgadinhos aí com esse salzinho aí. Então, o glutamato, gente, é muito inflamatório para a nossa cabeça. E a gente, no nosso cérebro, existe um neurotransmissor glutamato. E ele é o único neurotransmissor excitatório, dentro dos outros transmissores que são inibitórios e moduladores. E aí, imagina, se a gente já tem lá esse neurotransmissor e a gente todo dia ingerindo mais glutamato. Então, o cérebro vai dar aquela pane. O sono, tem gente que dorme muito mal, tem gente que dorme pouco. A gente, quando começa a priorizar hora de dormir, hora de acordar, e quem tem problemas de insônia, pode fazer uso também do óleo essencial, mas um ajuste, primeiramente, na rotina, com a alimentação, com meditação, com atividade física, que dentro da atividade física, eles colocaram no artigo um detalhe. A atividade física, ela tem que ser aquela que faça uma alteração nos batimentos cardíacos de repente. O que é esse de repente? Não adianta só você caminhar 30 minutos por dia. A tua atividade vai ter que ser aquela que, por exemplo, você está caminhando e de repente você dá um pique de 3, 5 minutos e volta novamente. Então, essa oscilação, a oscilação de atividade é que vai ajudar na saúde cerebral. E as outras atividades complementares que a gente pode fazer, além da aromaterapia, a gente pode fazer acupuntura, podemos fazer homeopatia, podemos fazer barra de axis, reiki. Então, tem muitas terapias que priorizam o indivíduo como um todo, que é o que a gente sempre diz, né? Que a gente sempre fala. Eu resolvi colocar os neurotransmissores principais. Por quê? Porque a gente tem que entender, por sinais clínicos, que às vezes a pessoa apresenta, o que está mais ou menos alto, o que está baixo, o que está faltando. Lógico que depois com o exame se comprova, mas quando a gente não está dispondo de um exame, o estilo de vida da pessoa e a forma como ela está vai me dizer o que é que está baixo e o que é que está alto. A acetilcolina é um modulador de processos cognitivos. Então, ela vai ajudar aí no aprendizado, vai ajudar na memória, principalmente relacionada com os movimentos dos músculos. A dopamina, ela vai ser responsável pela motivação. Ela te dá, quando em níveis normais, né? Ela te dá a sensação de bem-estar, você tem o seu humor regulado, a sua atenção e o seu controle motor de corpo. A serotonina, ela vai promover a satisfação, o prazer. Então, quando a gente faz uma coisa que a gente sente aquela sensação de prazer, é porque a serotonina foi liberada da nossa corrente sanguínea. E essa liberação vai ajudar a controlar o sono, porque ela é uma precursora da melatonina, vai ajudar a regular o apetite, regula a nossa energia. Só um instante, gente. Meu filho. E quando ela está diminuída, ela leva a alterações de humor e a agressividade. Um outro neurotransmissor é o GABA, ele vai ser o principal inibidor cerebral, vai ser responsável pela sintonia fina e coordenação dos movimentos, regulador do tônus muscular e vai reduzir a ansiedade, produzir o relaxamento muscular e prevenir, inclusive, hipertonias, que é o aumento do enrijecimento do nosso músculo. Eu coloquei o cortisol porque ele vai estar alterado
em toda essa nossa parte neurológica que a gente vai falar mais na frente das doenças, só que o cortisol não é um neurotransmissor, por isso que eu coloquei ele em vermelho. Ele é um hormônio produzido pelas nossas glândulas suprarrenais. E ele vai ajudar a controlar o estresse. Então, lembrou de cortisol, lembra do estresse. Se você está com estresse muito alto, teu cortisol está lá em cima. Em níveis normais, ele vai reduzir inflamações, vai contribuir para o nosso sistema imune, manter níveis de açúcar constante no sangue, pressão arterial, ou seja, ele é um hormônio muito importante para regular todas as nossas atividades vitais. Suporte cerebral com os óleos essenciais. Como que vai ser a aplicação dos óleos? Vai ser tópico na região da nuca, têmporas, pescoço, região do coração, coluna, sola dos pés e o uso inalatório. Ou pelo difusor, eu prefiro mais na palma da mão de 3 a 4 vezes no dia. Então, você tem que fazer a sua rotina de fazer a inalação todos os dias, 3 a 4 vezes ao dia, e depois pode ligar o difusor com algum outro óleo que te permita também o mesmo objetivo, que é a saúde cerebral. Eu coloquei essa tabela com os óleos, não se resume só a esses óleos, principalmente se a gente for abordar a parte funcional. Então, o primeiro óleo, que é o olíbano, ele é o óleo da saúde cerebral, na minha opinião. Não pode deixar de ter o olíbano. Primeiro, por quê? Porque ele vai equilibrar toda a nossa atividade cerebral. Ele vai regenerar, ele vai ultrapassar a barreira hematocefálica. Por isso que muitas vezes a gente sugere passar no topo da cabeça para ajudar aí nessa atividade cerebral da criança, né, que a gente sugere. Juntamente com o olíbano, eu vou ter o sândalo havaiano, que é o sandalwood. O sândalo, ele também vai ultrapassar essa barreira hematoencefálica e vai ajudar na reparação das células cerebrais. O nosso cérebro, ele tem as células dele de limpeza, né, de alguma célula que morre, algo que acontece ali que a gente muitas vezes não consegue saber. A gente tem células cerebrais o tempo todo trabalhando, fazendo essa limpeza. Então, o sândalo, ele também vai ajudar, assim como óleos antioxidantes, que vai ajudar na diminuição dos radicais livres. O helicrício, juntamente com o Yahoo, eles são óleos que vão atuar perfeitamente na cicatrização desse tecido, se aconteceu, por exemplo, uma hemorragia. Então, pensou em hemorragia cerebral, quando a gente pensa em hemorragia, ou a gente pensa num derrame cerebral, num aneurisma, a gente tem que pensar nesses óleos essenciais. A copaíba, além de ser um anti-inflamatório, ela vai atuar no sistema endocannabinoide. Esse sistema, ele é muito importante para regular muitas funções do nosso corpo, que envolve a pineal, o hipotálamo. Deixa eu ver, agora eu vou falar do DDR. O DDR, juntamente com o turmeric, eles vão atuar no detox cerebral. O cilantro é o coentro. Eu coloquei ele porque muitas patologias a gente vai ter
A contaminação pelo metal. Inclusive, já existem artigos publicados da interferência do alumínio, da relação do alumínio com as doenças neurodegenerativas, que é o caso do Parkinson e outras, né? O Parkinson é a que é mais estudado. Então, o coentro, ele vai ajudar nesse detox do alumínio ou de qualquer outro metal que esteja se acumulando aí no nosso cérebro. A gente vai ter óleos que vão acelerar cicatrização, a gente vai ter óleos que vão atuar no GABA, que é o caso do cedro, eu coloquei o cedro. Vamos ter óleos que vão atuar na depressão. Essas patologias geralmente levam à depressão, que vai ser bergamota, o patchouli, ylang-ylang. Esses 3 óleos funcionam muito bem na depressão. Vamos ter óleos que nós chamamos de neurotônicos, são óleos estimulantes, que é o manjericão, o gengibre, o alecrim. O alecrim, ele funciona muito bem para concentração, para foco, para memória. Nós vamos ter o tomilho, que também vai atuar na memória, na concentração, e vai atuar também em coágulo sanguíneo, se for o caso de um derrame cerebral. E, por último, eu coloquei o complexo celular, que a doTERRA tem o complexo, ele é um mix de óleos que vão atuar aí no nosso sistema cerebral também. Eu fiz um resumão. Quando vocês forem estudar aromaterapia, vocês vão ver que um óleo, ele tem várias características terapêuticas. E quando a gente se aprofunda na composição, a gente vai ver que uns têm mais componentes e outros têm o mesmo componente, só que em menor quantidade. Então, os óleos neuroprotetores, regeneradores, olíbano, L-crisum, DDR e o vetiver. Vetiver a gente vai ver ele mais na frente lá nas nossas sinergias. Ele também é outro que não pode faltar para as crianças. Óleos antioxidantes, o turmeric é a cúrcuma, o cravo e o cilantro, que é o coentro. Óleos anticarcinogênicos, antimutagênicos, que o nosso DNA ele pode sofrer mutações, e anti-inflamatórios, olíbano, copaíba, o sandalwood, turmeric e o capim-limão. O capim-limão, inclusive, vai atuar em edemas. No caso de um edema cerebral, ele vai atuar muito bem. Óleos com efeito detox, DTR e o cilantro. Óleos neurotônicos, gengibre, sálvia, manjericão, bergamota e oliva. Óleos antidepressivos, patchouli, bergamota, nélore, melissa, que não tem aqui no Brasil, e o sandalwood. Óleos anti-hemorrágicos, L-crisum e o iarru. Vasoconstritores, ciprés e o L-crisum. E óleos para memória, concentração, foco, aqui eu resumi, porque existem outros. Eu coloquei o tomilho, alecrim, vetiver e gengibre. Aqui nesse próximo slide, eu coloquei os óleos que vão atuar nos neurotransmissores, os principais óleos. Diminuição do hormônio cortisol com efeito calmante. A gente vai ter nélore, olíbano, laranja doce,
bergamota e o ylang-ylang. Óleos que vão estimular a dopamina com a melhora do cognitivo. Patchouli, L-crisso, copaíba e a sálvia. Óleos que vão ativar o GABA, desacelerando o nosso sistema nervoso com um efeito ansiolítico. Lavanda, cedro, capim-limão, bergamota. Óleos que vão ajudar na diminuição do glutamato. Lavanda, laranja doce, bergamota. E os óleos que vão ajudar no equilíbrio da serotonina, lavanda e sândalo. Coloquei um exemplo de sinergia, tá, gente? A gente sempre tem que avaliar a pessoa, porque a pessoa não é a doença. Então, a doença em si, a gente sabe que vai levar a alguns sinais, né? Mas tem todo o contexto que aquela pessoa está inserida. Então, talvez, no caso de um Alzheimer, a gente sabe que ele pode levar à depressão, já podemos atuar nisso, mas o óleo que as sinergias que você vai fazer, ela deve ser, eu sempre gosto de revezar as sinergias, a gente pode revezar ao longo do dia, e a gente sempre tem que observar o sinal que está ali acontecendo no momento. No caso do Alzheimer, o que é que a gente tem que saber? Que ele é uma doença neurodegenerativa, é uma doença que é crônica, ou seja, não tem cura, é uma doença que os sinais clínicos, eles vão aparecer de 15 a 20 anos depois que inicia o processo de degeneração. A gente ainda não tem dentro da medicina como fazer colocar algumas pessoas em grupo de risco, a não ser pela genética. Se alguém tem algum familiar com Alzheimer, então aí você provavelmente vai ter aquele gene, e para esse gene não se expressar, você já tem que adotar medidas de saúde saudáveis. Mas é uma coisa que é muito assim, vocês imaginam. Eu começo um processo degenerativo aqui, e no Alzheimer, como a gente tem, a primeira coisa é a perda da memória, né? Mas essa perda da memória foi detectado 15, 20 anos depois, que as placas amiloides, que são placas que se formam no cérebro, que já vai causando diminuição da massa cerebral, elas começam a se depositar muito tempo antes. Então, sabendo do Alzheimer, né, como é o Alzheimer, assim, em poucas palavras, o que eu coloquei de sinergia? O olíbano, a bergamota, o tomilho e a sálvia. A gente vai ter óleo reparador, anti-inflamatório, a gente vai ter óleo que vai atuar diminuindo o cortisol, diminuindo o estresse da pessoa, vai ter óleo que vai atuar na concentração, na memória e aprendizagem. Para o autismo, é o mesmo raciocínio. A gente sabe que o autismo é um transtorno que envolve dois fatores, que é a genética e a epigenética. O que eu posso fazer pela epigenética do meu filho, eu faço. Inclusive, mudar a expressão genética dele, que fez com que ele entrasse dentro de um autismo. Então, a gente, além de tudo que eu falei, de terapias que eles vão ter que fazer, a gente pode usar óleos como olíbano, DDR, bergamota, cedro. Tem crianças que são mais agitadas, então a gente já coloca
uma lavanda, uma camomila romana, um vetiver, vai depender dos sinais que a criança está apresentando. Meu filho é uma criança mais tranquila, né? Então, e mesmo assim, eu já usei muito o vetiver com a lavanda para o soninho dele, para deixar o sono bem tranquilo, porque ele tinha questões aí de sono. O acidente vascular cerebral é um derrame, né? A gente vai ter uma artéria que vai se romper, vai formar coágulo nesse cérebro, vai comprimir outras estruturas. A gente vai precisar de óleos, então, que são anticoagulantes, que vão ajudar na cicatrização, que vão ajudar no edema que pode ser causado, óleos antioxidantes, vasoconstritor. Então, nessa sinergia que eu montei, eu abordei todos esses fatores que eu estou falando para vocês, que é o melíssimo, capim-limão, turmeric e o ciprés. Para a criança com TDAH, o olíbano, o vetiver e o ilang-ilang. Pode ser feito mais de uma sinergia por dia? Pode, eu gosto. Eu prefiro fazer uma sinergia com, no máximo, 4 óleos e depois fazer uma outra com mais 4 óleos e ir revezando durante o dia do que colocar tudo num vidrinho só. O Parkinson é outra doença degenerativa que é acompanhada de enrijecimento muscular, de tremor e de perda também de memória. O que é que a gente vai abordar no Parkinson? Tanto a parte, e eles tendem muito também à depressão. Então, a gente vai abordar óleos antidepressivos, óleos que vão aumentar a dopamina. Quais são esses óleos, Lívia? Copaíba vai aumentar a dopamina. Deixa eu ver, a bergamota eu acho que não, mas a copaíba, certeza, ela aumenta a dopamina. E para epilepsia. O que é epilepsia? Falando assim, bem resumidamente, a gente vai ter as conexões cerebrais ali desorganizadas, o impulso nervoso desorganizado em determinada região do nosso cérebro. Essa desorganização cerebral, ela pode se dar só naquela área, pode ser focal, ou esse impulso ele pode percorrer todo o cérebro, trazendo mais um prognóstico pior, né? Da criança ou do adulto. E o que é que a gente vai ter de comprovado atuando nas epilepsias? O olíbano, a sálvia, o cedro, que vai estar, como ele vai estar atuando no GABA, como eu falei anteriormente, ele vai estar baixando mais a excitação cerebral. E o nardo. O slide ficou sem terminar aqui, mas o que aqui tem que eu disse aqui no slide é: envie uma mensagem para quem te convidou para te auxiliar nos óleos essenciais. Acabei a minha apresentação, agora vai ser com a Josi. Eu espero que tenham gostado, é muita informação. Espero que tenha dado tempo também de dar o print da tela para depois anotar tudo no caderno. Lívia, ótimo, deu sim, deu para a gente anotar, tirar foto e tá gravado. É uma aula assim densa, digamos, né? Porque envolve muitos conceitos. Assim como tem a aula específica do DDR e tudo, né? Quando a gente detalha muito questões fisiológicas do corpo, é interessante você assistir, rever, assistir novamente. Muitas mães falam isso, que assistem os vídeos 2, 3 vezes, e eu fico assim maravilhada de como todo esse processo está sendo valorizado, né?
porque realmente a única forma da gente ajudar quem a gente ama e se ajudar, se você se encontra em alguma dessas situações aqui que a Lívia citou, né, que envolva o sistema nervoso central, é importante se aprofundar na temática. Né? Eu sei que a gente tem muitos grupos de ajuda, né? Não só meus, mas, enfim, a internet está lotada, também tem o próprio Google, mas a gente precisa, quando é algo tão importante assim para a nossa vida, a vida de quem a gente ama, a gente precisa entender e aprender um pouco mais a fundo do que simplesmente, como a Lívia falou, pegar uma receita pronta, pegar uma dica que serviu para alguém, sem entender o contexto do uso daquele óleo, né? Então, é importante que a gente compreenda, eu bato sempre nessa tecla, é importante que você saiba o que o seu filho está usando, o que você vai administrar, de repente, no seu pai, que está com Alzheimer, na sua mãe, num ente querido que está com demência precoce, porque é algo que a gente tem visto muito na sociedade atualmente, a demência precoce, chegando antes dos 80, né? Na casa dos 50 e poucos, 60 anos, coisas que a gente não via anteriormente. Então, são dados científicos hoje para a gente poder analisar e fazer essas considerações que a Lívia fez, qualidade da alimentação, os agrotóxicos, contaminação na água, metais pesados, utensílios domésticos. Então, a gente tem que entender que muita coisa melhorou, sim, a tecnologia veio, o avanço a nível de conhecimento veio, mas também veio a praticidade, a flexibilidade, a rapidez para resolver tudo, e nisso veio, né, toda essa gama de produtos para a nossa rotina, né? O bendito, para não dizer outra palavra, do micro-ondas, que faz parte da rotina aí de muitas famílias, como um dia fez da minha, hoje não, mas já fez parte pela praticidade, pela falsa impressão de que estava ajudando, né? Porque é vendido isso para a gente, de que a gente precisa daquilo, que vai facilitar a vida da gente. Então, é importante que todos esses fatores sejam levados em consideração, porque não existe uma única solução para tudo, assim como não há uma única causa para tudo. Mesmo que a genética, como a Lívia colocou, tenha a sua predisposição, existem fatores externos que fazem essa predisposição vir à tona, vamos dizer assim, desencadear, é como se fosse uma chavinha, em algum momento vai lá e vira aquela chave, aquela porta é aberta, né? Então, a gente pode até ter a predisposição, não necessariamente vamos desenvolver. Qual a diferença que vai denominar e definir quando isso vai acontecer e se vai acontecer? São esses fatores todos que a Lívia colocou muito bem. Obviamente, chegamos aí no final da aula, todo mundo animado em olhar os olhos, de repente esqueceu aquele lista de neurotransmissores, de tudo que ela colocou lá na frente, mas não tem problema, ficou gravado, você vai voltar. Aquilo que ela colocou lá, muito sabiamente, ela achou importante detalhar um a um por causa das características que envolvem um a um. Às vezes você tem em casa a apresentação de um sintoma, de uma temática, mas ainda não consegue saber, e quando você vai, às vezes, num consultório, fica muito vago, alguém te prescreve, mas não te explica exatamente o que está acontecendo em qual lugar. Então, conforme ela colocou ali, fica muito fácil, muito didático de compreender. Este está conectado com este comportamento, com esse sintoma, para que você possa até mesmo saber lá na frente qual óleo usar. Né? Então, está precisando das questões ligadas ao GABA? Então eu vou recorrer ao cedro. Então, são aulas assim que fazem com que você, quando entra num consultório e alguém solta esses nomes lá na rotina e fala, seu filho está com dificuldade assim, nesse neurotransmissor e tudo, aí você volta para casa para suas anotações e fala, tudo bem, vai tomar suplemento, vai melhorar a alimentação e eu já sei qual óleo ajuda nessa questão específica. Né? Não fica uma coisa vaga, uma sinergia vaga, mas uma sinergia específica para o que ele está precisando, para não só a criança, né? A gente fala muito de criança, mas questões de AVC, a gente também tem aí os altos índices, né? Quem é mais íntimo, assim, conhece, já é da minha rede, sabe
que a gente vivenciou isso aqui em casa em setembro do ano passado. Então, com 35 anos, meu esposo teve um AVC. Então, ninguém está isento de sofrer algum dano neurológico, ainda mais nas circunstâncias que a gente vive hoje, né? De muito estresse, trabalho, sobrecarga física e emocional. Então, é importante a gente estar conectado e estar atento a essas informações, absorver essas informações que foram dadas hoje, porque todos esses olhos, por exemplo, que a Lívia citou para o tratamento, foi o que eu consegui utilizar no meu esposo e ele voltou a enxergar. Então, assim, é algo que realmente funciona, é algo que a gente pode utilizar a nosso favor quando a gente conhece. E aí a gente não fica aleatoriamente fazendo buscas em Google ou simplesmente pegando receita que serviu para alguém ou me diz o que é bom, mas agora você sabe qual óleo serve para tal situação, tal necessidade. Lívia, foi muito boa a nossa partilha hoje. Eu vou tentar passar por aqui rapidinho e ver se tem alguma pergunta, mas a gente vai para o chat. Lembra que eu falei com vocês que a gente abriu o superchat? Então, a gente vai abrir um superchat, eu e a Lívia, a gente vai bater um bolão lá, respondendo vocês em áudio, que aí vai ficar mais dinâmico e a aula não vai ficar muito grande, tá bom? Então, assim, eu vou me despedir de vocês para eu encerrar a gravação. Tá bom? Um grande abraço, um beijo.